origens. Em 6 dias Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e sem forma. Durante séculos, essa foi a principal crença sobre a origem da vida. A origem das espécies mudou a forma como as pessoas enxergavam o livro de Gênesis e Deus como um criador. A ciência passou a ser feita de uma outra maneira e cientistas naturalistas começaram a explicar o surgimento da Terra por meio de uma explosão. Um Big Bang teria dado origem ao nosso planeta. E posteriormente a isso, uma série de eventos em bilhões e bilhões de anos teria feito surgir a vida. Veja, a teoria do Big Bang é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. E que ela nos diz basicamente o seguinte, que o universo teve um início. Até então, a ciência dizia que o universo era eterno e estático. Esse termo Big Bang é um termo pejorativo, na verdade, dado por um físico que achava que isso era uma coisa maluca. E a teoria do Big Bang, ela mostra e nos dá informações sobre a origem do universo, dessa expansão e do surgimento da radiação eletromagnética, a luz, depois o surgimento das primeiras partículas, depois os primeiros núcleos atômicos, os primeiros átomos. Em milhões ou bilhões de anos. Isso, ao longo tempo, porque são eventos puramente aleatórios, regidos por puras leis físicas e interações físicas. A partir dessa explosão, muitas foram as tentativas de explicar a origem da vida. E a que ganhou notoriedade no meio científico é a teoria de Oparin e Haldane, em que compostos da atmosfera primitiva da Terra entraram em contato com a ação de raios e radiação ultravioleta, originando moléculas simples, e que essas moléculas orgânicas ficavam nos oceanos, formando uma espécie de sopa primordial. Bom, na ciência isso se conhece como a teoria da abiogênese, que é também conhecida como a evolução química. A partir de matéria inanimada surgiu a vida, né, que conhecemos hoje em dia. E graças a Louis Pasteur a gente descobriu, né, que inclusive descobriu a lei da biogênese, que toda vida provém de vida, sim. Só que como a gente está num paradigma materialista, naturalista, tem tudo que ser explicado de forma por processos naturais. Aí os cientistas têm tentado entender ou explicar como é que a vida poderia ter surgido de matéria inanimada. Aí eles começaram a fazer várias hipóteses, né, e chegaram na conclusão de que a hipótese a que melhor explicaria, né, segundo eles, seria a hipótese do mundo do RNA, que diz que moléculas que estavam na atmosfera simples e nos oceanos primitivos foram reagindo, né, e se tornando um pouco mais complexas. E quando a gente estuda química, vai analisar, por exemplo, como são feitos esses experimentos e a gente só vê algo bem claro. Quando você obtém um resultado, é porque você planejou todo o experimento para que pudesse obter esse resultado. Isso que quer dizer que espontaneamente, de forma aleatória, pelo acaso, você não vai conseguir essas moléculas tão complexas. Quando nós analisamos a natureza, para o físico, ele vê as interações, as forças naturais, a constituição dos átomos, as interações e tudo. São leis muito bem delimitadas, muito bem conhecidas, que a gente consegue prever muito bem isso. Mas quando você chega no momento em que você monta uma célula, você sai do ambiente da física. Porque a célula é formada de átomos, de moléculas, que seguem as leis físicas. Mas ela tem processamentos internos que nenhuma lei física explica por que ela faz aquilo. Então existe o que a gente chamaria de um gap, um salto. Por que um amontoado de átomos e moléculas começa a se reproduzir ou começa a processar oxigênio, por exemplo? Essa pergunta, desde o ponto de vista naturalista, não pode ser explicada, não tem uma resposta, sim? Já desde o ponto de vista do design inteligente, a gente encontra, né, que a vida ela é muito complexa e que as células, elas contêm sistemas
que são completamente irredutíveis. Sim, então ele não tem como ter surgido gradativamente. Ou estavam todas as partes prontas desde o início, ou o sistema não funcionaria. Foram esses questionamentos que fizeram com que duas teorias reacendessem o debate sobre as origens. A teoria do criacionismo, já amplamente conhecida e estudada por cientistas do passado, e a teoria do design inteligente. Com o intuito de discutir mais a fundo as nossas origens a partir de um criador, cientistas norte-americanos criaram a teoria do design inteligente, que propõe um designer, não necessariamente Deus, mas uma mente criativa e brilhante que teria criado todas as coisas, como elas são, e não se utilizando de processos naturais e aleatórios, como propõe a teoria da evolução. É uma teoria que diz que quando você vai na ciência e procura pelos dados, com uma mente aberta, sem preconceitos, sem pré-definições, e você investiga esses dados, você olha a biologia da vida, você olha o cosmos, todas as evidências nesse cosmos, que a gente observa claramente sinais de uma mente inteligente, um designer que através do arranjo proposital e intencional de partes, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Então, uma teoria científica que, baseada em evidências e em dados, conclui que não foi uma grande explosão, que não foi um processo natural não guiado. Uma mente inteligente, um designer, fez com propósito, com vontade de fazer o universo e a vida. Da mesma forma, o criacionismo vê no método científico indícios de planejamento, ou seja, de um Deus criador do universo e da vida. De acordo com cientistas criacionistas, criacionismo é uma estrutura que adota para o estudo da natureza a possibilidade da existência de um criador. Ou seja, a vida teria sido criada intencionalmente e inicialmente complexa e funcional. A ideia é que Deus, o Criador, ele traz à existência seres já completos, funcionais, perfeitos, com capacidade de variação limitada. Então, qual foi, digamos, a primeira raça de cães criada? Não sabemos. É a raça original que Deus criou e ela foi variando com o tempo. O criacionista, ele parte do pressuposto que a existência do universo é a expressão da vontade e do poder criativo de um ser supremo. No caso do Ocidente, principalmente, pela tradição cristã, nós acreditamos que é o Deus judaico-cristão que fez isso aí. Na busca por respostas, muitas outras teorias surgiram, como, por exemplo, a panspermia. Segundo essa teoria, toda a vida na Terra teria se iniciado por seres vivos ou elementos vindos de outros planetas que teriam se propagado por meteoritos ou poeira cósmica, sendo mais uma possibilidade entre tantas estudadas pela ciência em suas diferentes ramificações. Mas com tantas teorias sobre as nossas origens, em qual acreditar? Aliás, por que é importante saber de onde viemos? Você vê, toda a ciência está procurando isso. De onde nós viemos? Viemos de um Big Bang? Viemos de algum cometa que chegou aqui à Terra e veio como um meteoro, bateu aqui, mas trazia água, trazia alguma forma de princípios, dos elementos básicos da vida. No final, a mesma coisa a ciência procura. De onde nós viemos, uma razão do porquê estamos aqui e para onde nós vamos. Essa curiosidade inerente à mente humana nos leva a buscar o conhecimento das origens. Só que aí existe um problema. A ciência trabalha com aquilo que é sensitivo, aquilo que eu consigo apalpar, que pode ser passível de investigação através da observação, da experimentação. Quando falamos em origens, muitas dessas origens ligadas a eventos únicos, singulares, não reproduzíveis, a ciência não alcança. Então, o cientista, às vezes, sem perceber, ele acaba se envolvendo em questões filosóficas ou metafísicas para tentar explicar as origens. Mesmo sendo cientista, ele tem que admitir que a ciência tem limites. E depois do intervalo, eu vou em busca de evidências do criacionismo e do design inteligente. Quando você analisa a coluna geológica de
de baixo até em cima dela, você vê complexidade o tempo todo. Vou questionar a importância dessas teorias. Por isso é importante surgirem outras teorias, por exemplo, a partir do criacionismo ou do design inteligente, para que a gente fique duvidando de tudo que tem sido entendido, né, ao longo desse tempo de pesquisa. E saber mais sobre a fé e a ciência. Quem não acredita, só acredita no racional, na verdade ele tem tanta fé quanto o outro lá, porque é o objetivo da fé dele. O Origens volta já. Você vê, toda a ciência está procurando isso, de onde nós viemos. Viemos de um Big Bang. No bloco anterior falamos sobre as possíveis explicações para a origem da vida. Depois os primeiros núcleos atômicos, os primeiros átomos. Em milhões ou bilhões de anos. Isso, ao longo tempo, porque são eventos puramente aleatórios. Mas quanto dessas teorias se baseiam em evidências? E a gente só vê algo bem claro. Quando você obtém um resultado, é porque você planejou todo o experimento para que pudesse obter esse resultado. Desde que deixei o meu país, o Peru, para viajar pelo mundo, tenho procurado entender mais de quem somos. Nesse episódio e tantos outros, quero que junto comigo você investigue, se questione e aprenda se fomos ou não planejados por um Criador. O criacionismo, o design inteligente e outras também que surgem com o propósito de discutir um pouco mais a fundo a ciência. Qual é a importância dessas teorias para contrapor o Big Bang, evolucionismo ou outras? Bem, algo bem importante é que a ciência ela não é dogmática. Quando a ciência começa a ser dogmática, perde toda a essência dela. Então, por isso é importante surgirem outras teorias, por exemplo, a partir do criacionismo ou do design inteligente, para que a gente fique duvidando de tudo que tem sido entendido, né, ao longo desse tempo de pesquisa, de séculos de pesquisa que o ser humano leva, né? E novas descobertas podem acontecer. O dever da ciência, né? Sim, o dever é duvidar. Quando nos deparamos com o desafio de explicar eventos do passado e que são incapazes de serem reproduzidos, como por exemplo a origem do universo, a origem dos seres humanos, é inevitável buscarmos respostas complementares em diferentes áreas do conhecimento humano, que não só na ciência. Enquanto o evolucionismo faz isso com o naturalismo metafísico, que entende que somos um sistema espaço-temporal governado pelas leis da natureza, por um outro lado, o criacionismo busca entender as nossas origens harmonizando o conhecimento científico com o conhecimento bíblico. E ao longo das últimas décadas tem sido cada vez mais comum observar estudos da ciência que corroboram com a teoria criacionista. Quando você analisa a coluna geológica, de baixo até em cima dela, você vê complexidade o tempo todo. Você não vê uma vida rudimentar em algum momento e algo se tornando mais complexo com o tempo, né? Você vê células, você vê órgãos, você vê lá na base da coluna geológica algo como isso aqui, né? Que é uma réplica de um trilobita, né? Um artrópode que vivia lá nos oceanos primordiais, é encontrado no Cambriano, que é o período mais antigo ali, digamos, um dos mais antigos na coluna geológica. E antes do Cambriano, no pré-Cambriano, você não tem ancestrais válidos para um trilobita, um pré-trilobita, por exemplo, né? Você já encontra, de repente, ali a vida como que explodindo no registro fóssil. Tanto é que numa das edições do livro Origem das Espécies, né, do Charles Darwin, que é o marco, né, do evolucionismo, o Richard Leakey, um conceituado evolucionista também, admite que duas pedras no sapato bem cômodas para a evolução são a origem dos sexos, em que momento que surge macho e fêmea, né, capazes de reprodução, e também a explosão cambriana, que é lá onde encontramos animais complexos como esse aqui, que já tinham patas, né, órgãos de locomoção, tinham olhos de calcita, um cristal, olhos ultra complexos e, claro, já tinham células. Então, o criacionismo entende que a vida surge assim, já complexa, e a observação nos mostra que esse é um cenário mais coerente com a realidade. O criacionismo, então, explica e dá esse sentido? Sem dúvida, não é? Ela diz como que tudo começou, então, de onde nós viemos,
como nós chegamos até aqui. Aí faz a história do pecado, do plano de salvação de Deus, a vinda de Cristo, não é? E para onde nós estamos indo. E ela explica muitas coisas. Explica, por exemplo, hoje, por que nosso mundo agora, se Deus planejou um mundo perfeito, por que hoje nós temos tanta violência, tantos desastres. Então, tudo isso faz parte dessas explicações que a Bíblia traz, que são objetivos da ciência. Durante séculos, a Bíblia, a filosofia e outros livros religiosos eram as únicas maneiras utilizadas para explicar os eventos naturais e o surgimento da vida. Com o intuito de promover uma argumentação mais lógica é que surgiu a ciência e não mais uma escolha. A ciência se tornou essencial para todos nós. E por mais que o criacionismo bíblico se fundamente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é por meio do método científico que essa teoria busca compreender nossas origens, analisando não o Criador, mas de maneira lógica e precisa, avaliando a sua obra, ou seja, o universo e a vida. Quando nós olhamos, por exemplo, Ana, o universo, há uma organização, uma sincronia, um ajuste fino espetacular. E a gente percebe condições no universo que já teriam que estar pré-estabelecidas, pré-formadas para que a vida pudesse existir nesse universo. Como por exemplo? Como exemplo, o planeta Terra. A gente sabe que tem muitos e muitos e muitos planetas. A gente vê um planeta árido, seco, não é? Só rochas, pó. A gente vê no planeta Terra, são mais de 1.200 condições, Ana, que só o planeta Terra tem, que permitem que esse planeta acomode vida. A gente tem uma camada protetora de ozônio para a radiação ultravioleta. Nós temos uma atmosfera certa, com a composição certa, nitrogênio e oxigênio. Nós temos um campo magnético protetor que desvia o vento solar para os polos. A gente tem água nas 3 fases, vapor, líquida e sólida. O gelo não afunda, ele flutua. O sólido dela é menos denso do que a forma líquida. Então isso faz com que, por exemplo, nos polos, né, essa camada de gelo densa, ela é menos densa do que a água líquida, né? Então ela fica na parte superior flutuando e isola essa temperatura extrema fria, né, que estaria na parte superior, para que os organismos aquáticos, né, permitam ter uma agradável temperatura de mais ou menos 4 graus e não fiquem morrendo congelados. Então é muito interessante, todos esses cuidados. Há evidências claríssimas de que uma mente inteligente planejou tudo com antecedência e fez o universo e fez a vida e os fez prontos. O olhar isolado para a ciência ou para a religião como coisas distintas revela que algo está sendo ignorado. Será que um criador deixaria somente marcas da sua criação em um livro escrito? Será que o acaso teria gerado tanta diversidade como a ciência naturalista tem explicado? Não à toa, Martinho Lutero, pai do protestantismo, certa vez escreveu: "A ciência sem fé é loucura, e a fé sem ciência é fanatismo." Mas será que essas duas palavras, fé e ciência, são tão antagônicas como muitos pensam? Bom, você sempre tem fé. Quem não acredita, só acredita no racional, na verdade ele tem tanta fé quanto o outro lá, porque é o objetivo da fé dele. Hein? Então não existe isso de você não ter. Por quê? Eu lembro uma vez com um parente meu, ele disse: "Reinaldo, você se tornou religioso, mas você sabia, rapaz, olha, ele trabalhava numa universidade grande aqui no Brasil, num laboratório na área de fisiologia e trabalhava bastante sobre a questão da evolução animal. Ele diz: olha, nós vemos a evolução, etc. Agora, em milhões de anos, essa podia ser tão grande, essa mudança, que poderia surgir uma nova espécie. Só o problema é o seguinte: ninguém vive milhões de anos para poder observar isso, certo? Certo. Ele via pequenas mudanças em algum animal, alguma forma de vida, que no laboratório ele observava, mas não virava uma nova espécie. Mas ele diz: não, o que está acontecendo agora, em pouco tempo, é pequenininho, mas em milhões de anos isso pode gerar uma nova espécie. Tudo bem, mas como ninguém observou, porque o fato científico é algo que você observa e reproduz.
Ninguém nunca observou essa evolução e ninguém conseguiu reproduzir. Então, para você crer nisso, você precisa ter fé. Até a falta de crença em Deus precisa de fé. E quem crê tem fé também. Então, a fé está aí presente em todos os aspectos da vida. Sejam asteroides carregando água de outros planetas, como propõe a teoria da panspermia, ou uma explosão cósmica, como dizem os cientistas sobre o Big Bang, todas devem ser alvo do debate científico. Afinal, como a própria ciência tem nos ensinado, é na busca por fatos, investigando a fundo cada detalhe, é que vamos poder chegar a conclusões mais profundas. Seja qual for a crença, o método ou a teoria, determinadas explicações parecem que sempre vão carecer de evidências e vão apenas sobreviver com uma pequena dose do que chamamos de fé. Na próxima semana, vamos entender se para crer na ciência é preciso abandonar a Deus. Percepção de como o mundo foi criado, como ele foi feito, sem dúvida terá implicações fortíssimas, teológicas e filosóficas. Vamos conhecer cientistas que têm melhorado a nossa sociedade através da ciência, mas que não negam a sua fé. Uma mente humana, ou a mente de Deus, enfim, a mente não teria nenhum poder explicativo.